Speak, prosodireito igual 90%. Ana Bolena, a rainha que desafiou um rei e pagou com sua vida. Descubra a verdade por trás de sua trágica execução e o impacto que teve na história da Inglaterra. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine Ana, uma garotinha, cercada pela opulência da corte francesa. Sua família, embora ele não pertencesse à mais alta nobreza, desfrutou de uma posição privilegiada graças ao serviço de seu tio, o Duque de Norfolk, na corte de Francisco I. Você o vê crescer no meio do luxo, aprendendo a arte da diplomacia e da elegância que caracterizou a nobreza europeia. A gravadora, a música e as aulas de dança faziam parte de sua educação, moldando sua personalidade e desenvolvimento social. No ambiente movimentado do tribunal, Ana aprendeu a navegar pelas complexidades da política e das relações sociais. Ele assistiu os nobres, os reis e absorveu as regras tácitas do jogo de poder. A jovem Ana, com sua inteligência nítida e seu charme natural, tornou-se um observador privilegiado de intrigas e alianças que moldaram o destino da França. Lembre-se de que esse ambiente sofisticado e competitivo marcaria profundamente seu futuro. Embora sua infância tenha sido privilegiada, ele não estava isento de desafios. A vida no tribunal era um jogo de equilíbrio constante, onde a lealdade e a astúcia eram tão importantes quanto a beleza e o charme. Ana aprendeu a se mover com habilidade entre as fortes personalidades que a cercavam, absorvendo as lições da vida da corte com a acuidade que a prepararia para os desafios que a aguardavam no futuro. Você está testemunhando sua formação no coração da Europa renascentista. Lembre-se de Ana, pouco e luxuoso na corte francesa. Lá, sua educação foi cuidadosamente projetada para uma jovem mulher de sua posição. Ele não apenas aprendeu as artes de uma dama da nobreza, música, dança, bordado, mas também recebeu uma educação em idiomas e literatura, desenvolvendo uma mente aguda e uma capacidade de observação excepcional. Esse conhecimento seria crucial em seu futuro, muito além do que eu poderia imaginar. Os partidos e cerimônias da corte francesa eram seu campo de treinamento. Lá ele conheceu a nobreza, observando seus costumes, seus jogos de poder e suas alianças. Ele aprendeu a se mover com a graça nesses círculos, a falar fluentemente e a se desenvolver com a mesma naturalidade que qualquer membro da alta aristocracia. Era uma educação em diplomacia e a arte da persuasão, tão sutil quanto eficaz. Seus primeiros contatos com a nobreza não foram apenas superficiais. Ele aprendeu a discernir entre as aparências e a realidade, a identificar verdadeiras motivações por trás de sorrisos e conversas educadas. Ele estabeleceu conexões, algumas superficiais, outras mais profundas, com personagens que mais tarde desempenhariam um papel fundamental em sua vida. Esses relacionamentos, tecidos com paciência e astúcia, seriam uma de suas armas mais poderosas em sua ascensão. E assim, depois de anos no tribunal francês refinado, Ana Bolena retornou à Inglaterra. Imagine a diferença dos suntuosos palácios franceses para a atmosfera, talvez menos opulentos, mas igualmente intrigantes, do tribunal inglês. Seu tio, o Duque de Norfolk, um homem poderoso e astuto, desempenhou um papel crucial em sua chegada e promoção subsequente. Ele o apresentou ao tribunal, usando suas influências para garantir uma posição favorável. Norfolk não apenas o apresentou, mas tecia uma rede de contatos para ela. Ele entendeu o jogo de poder da corte inglesa e sabia como usar suas conexões para o benefício de sua sobrinha. Lembre-se de que o tribunal era um local de intrigas, alianças e traições, onde a família e as conexões poderiam ser a chave para o sucesso ou a causa da ruína. A influência de seu tio não se limitou a apresentações. Norfolk ajudou a navegar pelas complexidades da corte, aconselhando a quem eram seus aliados e quem eram seus inimigos. Ele a protegeu das inúmeras intrigas e rivalidades que caracterizaram a vida no tribunal, garantindo que sua subida fosse o mais fluida possível, pelo menos no início. Graças a seu tio, Ana não começou do zero, tinha uma vantagem significativa. Mas esqueça os palácios por um momento. Pense em Ana. Sua chegada ao tribunal inglesa não passou despercebida. Conversamos sobre uma mulher com uma beleza cativante, um rosto elegante, um olhar penetrante que o hipnotizou. Sua elegância natural, seu verdadeiro porte, irradiava um magnetismo que o diferenciou das outras damas do tribunal. Não era apenas a beleza física, mas uma beleza que emanava de seu interior, uma força sutil, mas poderosa. Prosodic Speak. Speak prosodireito igual 90%. Essa beleza foi acompanhada de inteligência excepcional. Ana era uma mulher cultivada, educada nas melhores escolas da França,
Falava vários idiomas e tinha uma engenhosidade rápida e nítida. Sua conversa foi estimulante, cheia de ingenuidade e graça, capaz de cativar o rei mais poderoso. Não era uma senhora simples da empresa, mas uma mulher com uma mente brilhante e uma impressionante capacidade intelectual. Sua personalidade era tão fascinante quanto sua beleza. Ele era independente, com certeza de si mesmo e não se deixou intimidado pela hierarquia do tribunal. Em um mundo dominado por homens, Ana fez o seu caminho com determinação e uma forte vontade, desafiando convenções sociais e expectativas de seu tempo. Seu charme residia nessa combinação única de beleza, inteligência e uma força excepcional. Mas sua beleza não foi suficiente para Henrique. Ele precisava de um herdeiro, um homem para garantir a sucessão ao trono. Com Catalina de Aragão, sua primeira esposa, ela só teve uma filha, Maria. A pressão por um herdeiro era imensa. A estabilidade do reino dependia disso. E Ana, com seu charme e sua promessa de herdeiro masculino, tornou-se o centro de seus desejos. A Igreja Católica, no entanto, interpôs no caminho de seu desejo. Esmiar seu casamento com Catalina foi um ato herético, uma afronta à autoridade papal. Mas para Henrique, o desejo de um filho masculino excedeu qualquer consideração religiosa. Ele precisava de um herdeiro e estava disposto a desafiar a Igreja para obtê-lo. Imagine tensão no tribunal, a incerteza do futuro do reino. Assim, com uma determinação implacável, Henrique iniciou o processo de cancelamento. Foi um processo longo e complexo, cheio de intrigas políticas e pressões religiosas. Mas no final, com a ajuda de seus aliados, ele fez o arcebispo de Canterbury anular seu casamento com Catalina. Esse ato, além de quebrar com a Igreja Católica, abriu o caminho para ele se casar com Ana Bolena, a mulher que prometeu a ele o herdeiro que desejava. Pense no peso dessa decisão, nas consequências para ele e para Inglaterra. O tribunal inglês Bull of Rumors. Você já sabe que Henrique estava insatisfeito com seu casamento com Catalina. Então Ana Bolena apareceu, uma senhora da empresa da rainha, com sua elegância e engenhosidade que cativou a todos. Sua beleza era diferente, mais moderna, talvez, a das damas da corte. E Henrique, um homem acostumado ao poder e adoração, sentiu uma atração irresistível por ela. O romance começou sutilmente, com olhares furtivos e conversas nos jardins do palácio. Henrique, acostumado às mulheres que se rende a seus pés, encontrou uma mulher que o desafiou. Uma mulher que não se deixou ser conquistada com tanta facilidade. Isso só aumentou seu fascínio. As cartas cruzadas em segredo, as nomeações furtivas se tornaram mais frequentes. O rei, acostumado à obediência, sentiu uma emoção estranha a essa situação nova e perigosa. Para Henrique, o desejo de Ana era mais do que uma simples atração física. Era uma necessidade, uma obsessão que a consumiu. Ele, o rei da Inglaterra, estava perdido. Mas esse amor foi proibido, um desafio à tradição, à Igreja, a tudo que ele representava. A situação era explosiva, cheia de risco e emoção, um segredo que ameaçava destruir tudo. Ana, com sua inteligência e charme, rapidamente ganhou a confiança do rei. A senhora da empresa se tornou seu confidente, seu conselheiro, e seu amante. Você verá como sua influência cresceu exponencialmente. Ele não era mais apenas o favorito do rei, mas participou ativamente de decisões políticas, aconselhando Henrique nos assuntos do Estado. Sua ascensão era meteórica, deixando muitos cortesãos sem palavras. Sua opinião pesava cada vez mais em decisões reais. Henrique, completamente apaixonado, a consultou sobre compromissos, tratados internacionais, mesmo em questões religiosas. A ruptura com Roma, um processo complexo e arriscado, foi fortemente influenciado pelas ideias e desejos de Ana. Ela ansiava por uma reforma religiosa na Inglaterra, e sua influência foi observada nas políticas implementadas pelo rei. Alguns nobres, acostumados ao poder tradicional, viram com suspeita o poder crescente de Ana. Sua ascensão representava uma ameaça às suas próprias ambições e privilégios. Mas para Henrique, o amor por Ana o cegou para as possíveis consequências. Ele a levou à Marquesa de Pembroke, um título de grande prestígio, e sua influência era inegável. Ele se tornou uma figura-chave no tribunal, uma mulher que desafiou as convenções e moldou o destino da Inglaterra. Prosode Speak. Prosode rate igual 90%. Seu romance com Ana, no entanto, tornou-se um problema de capital para Henrique. Casado com Catalina de Aragão, tia do imperador Carlos V,
O rei precisava de uma solução legal para se casar com seu amante. A Igreja Católica, a qual a Inglaterra pertencia, não permitiu o divórcio. Assim, o cancelamento do casamento se tornou seu principal objetivo. Você verá como Henrique, movido por desejo e ambição, começou a buscar argumentos para justificar sua decisão perante o tribunal e, acima de tudo, antes da Europa. Argumentos teológicos foram fundamentais. Alegou-se que o casamento entre Henrique e Catalina foi inválido desde o início, com base no Levítico, uma passagem bíblica que proibia se casar com o irmão do irmão. Como Catalina já havia sido casado com o irmão de Henrique, Arturo, o argumento, embora fraco, serviu ao seu propósito. Observe como a religião foi usada como uma ferramenta política para justificar um desejo pessoal. Mas o cancelamento não era apenas uma questão religiosa. Ele tinha imensas implicações políticas. Um casamento com Catalina, além de não produzir um herdeiro masculino, juntou-se a Inglaterra com o poderoso Império Espanhol. Quebrar esse link significou um risco considerável. No entanto, Henrique estava disposto a assumir que ele conseguiu Ana. Você verá como o poder político e a ambição estavam entrelaçados com seus desejos pessoais, levando a uma decisão que mudaria o curso da história inglesa. O amor por Ana se tornou um problema estatal. Para se casar com ela, Henrique precisava cancelar seu casamento com Catalina, mas o Papa Clemente VII recusou, pressionado pelo poderoso imperador Carlos V, sobrinho de Catalina. Imagine a pressão. O rei mais poderoso da Europa, desafiando o próprio Papa. Essa recusa foi a faísca que acendeu o fusível de uma revolução religiosa. Henrique, com o apoio de seus diretores, decidiu assumir o controle da Igreja na Inglaterra. Foi uma decisão ousada, que quebrou séculos de tradição e a enfrentou diretamente com a Santa Sé. Ele declarou o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, um ato que transformaria para sempre a história do seu país. Pense no impacto, um rei que desafia o poder absoluto do Papa. A dissolução dos mosteiros começou logo depois. Imagine a riqueza e o poder que esses mosteiros representavam e como sua dissolução fortaleceu o poder do rei e enriqueceu a coroa. Foi uma medida radical, com consequências sociais e econômicas de alta faixa, que marcaram um antes e depois no relacionamento entre o Estado e a religião na Inglaterra. Com a criação da Igreja da Inglaterra, Henrique VIII consolidou seu poder político e religioso, mas também semeou as sementes de futuras tensões religiosas. Cisma com Roma abriu uma nova era, uma era em que o rei, e não o Papa, ditou as regras da fé. Uma decisão que mudaria para sempre o curso da história inglesa e que marcou o início de um novo estágio na vida do rei e seu reinado. Após anos de luta, o cancelamento do casamento de Henrique com Catalina finalmente concretizou. Você já conhece a história, a pressão sobre o Papa, a criação da Igreja da Inglaterra, tudo para que ele pudesse se casar com Ana. E assim foi. O casamento foi um evento relativamente discreto, mas a coroação de Ana foi o oposto, uma exibição sem precedentes de poder e opulência. Imagine a cena, a abadia de Westminster, adornada com joias e tecidos preciosos. Um mar de pessoas expectantes. Ana, radiante, com uma coroa que refletia a luz do sol. Sua coroação não foi apenas um evento social, mas um símbolo da nova ordem religiosa que Henrique estava imponente. Ana, agora reina, tornou-se a figura central desta nova igreja. Uma igreja que quebrou com Roma e colocou Henrique como a maior autoridade religiosa da Inglaterra. Pense na mudança radical, de sujeito à rainha, da submissão à Igreja Católica à liderança de uma nova fé. Uma mudança que, como você verá, teve consequências imprevisíveis. A cerimônia marcou um antes e depois. Não apenas para Ana, que representava o auge do poder, mas para toda a Inglaterra. As reformas religiosas aceleraram. Os mosteiros foram dissolvidos e a riqueza da Igreja Católica passou para a coroa. Foi um momento de grande transformação, uma mudança drástica na vida religiosa e política do país. Tudo graças à determinação de Henrique e à subida meteórica de Ana Bolena. Uma mudança que, apesar de seu brilho inicial, foi semeada com sombras. Após o cancelamento, a pressão sobre Ana se intensificou. Henrique, desesperado por um herdeiro masculino para garantir a sucessão, olhou para ela com uma mistura de desejo e crescente impaciência. Todo mês que passava sem uma gravidez bem-sucedida, a tensão no tribunal aumentou. Você sabe que o futuro da Inglaterra dependia, em sua mente, um filho legítimo. Prosódige Speak. Speak, prosódirate igual 90%. Rumores sobre sua infertilidade começaram a circular, sussurraram nos corredores do palácio. Tribunal, sempre atento às mudanças de humor do rei,
Foi dividido entre aqueles que apoiaram Ana e aqueles que esperaram por sua queda. Para Ana, a pressão era insuportável. Cada olhar, todo comentário, era um lembrete de seu fracasso, ou pelo menos, de seu aparente fracasso nos olhos de Henrique. A obsessão de Henrique para um filho masculino foi total. O peso da coroa, a instabilidade política e a necessidade de um forte sucessor a consumiram. Ana, ciente da importância de seu papel, passou por tratamentos e remédios, alguns ortodoxos, outros francamente estranhos. Mas o tempo passou e o desespero cresceu, tanto nele quanto no rei. Apesar de dar à luz a princesa Isabel, a alegria foi efêmera. Para Henrique, uma filha era insuficiente. A necessidade de um herdeiro masculino eclipsou qualquer outra conquista, qualquer outra consideração. A pressão sobre Ana tornou-se insuportável. Um peso esmagador que contribuiria para seu fim trágico. Você já sabe o que aconteceu a seguir, mas você realmente se perguntou o custo dessa pressão? Finalmente, chegou o dia. Depois de meses de espera angustiante, Ana deu à luz. Mas a alegria esperada se tornou uma decepção fria. Em vez do herdeiro do sexo masculino que Henrique ansiava por desespero, uma garota nasceu. Isabel. Uma pequena princesa que, embora bonita e saudável, não resolveu o problema da sucessão. O olhar de Henrique escureceu. A promessa de um futuro seguro para sua dinastia parecia ainda mais. O nascimento de Isabel, embora um evento significativo em si, não fez nada além de aumentar a tensão no tribunal. Rumores e intrigas se intensificaram. A incapacidade de Ana de dar à luz um herdeiro masculino tornou-se um ponto focal para aqueles que a queriam cair. A alegria inicial para a chegada da princesa desapareceu rapidamente, eclipsada pela crescente incerteza sobre o futuro da coroa. Para você, a chegada de sua filha deve ter sido um momento de imensa alegria, apesar das expectativas do tribunal. Mas a realidade era implacável. A pressão sobre Ana era imensa, e a falta de um herdeiro masculino tornou-se uma arma cada vez mais poderosa nas mãos de seus inimigos. Seu futuro, e de Isabel, pendurou em um fio, embora ninguém ousasse pronunciá-lo abertamente naquele momento. O nascimento de uma garota, em vez do herdeiro desejado, semeou a semente da dúvida na mente de Henrique. Já antes desse momento, o murmúrio no tribunal era constante. Você sabe que a ambição de Ana e sua influência sobre o rei haviam criado muitos inimigos. Nobilidade relegada, conselheiros desfavorecidos, todos eles sussurraram nas sombras, tecendo uma rede de intrigas que ameaçavam pegar lá. Os rumores, inicialmente inocentes, tornaram-se cada vez mais sinistros. Falou-se de infidelidades, relações secretas, conspirações contra o próprio rei. Nomes importantes foram mencionados naqueles sussurros, alguns próximos a Ana, outros pertencentes à oposição que buscou sua queda. Cada palavra semeia uma nova semente de suspeita na mente de Henrique, um terreno fértil para a calúnia. Entre os inimigos mais poderosos de Ana estava a família Howard, com sua ambição excessiva por recuperar o verdadeiro favor perdido. Eles, junto com outros nobres ressentidos, viram na situação a oportunidade perfeita para se livrar da rainha. Foi então que as maquinações começaram, a busca por evidências, por mais fracas que fossem, para justificar a acusação que estava chegando. Você poderia intuir a tempestade que se aproximava. Você sabe que a chegada de Little Isabel não foi recebida com a alegria esperada no tribunal. A decepção de Henrique era palpável, seu olhar não brilhava mais com o mesmo carinho por Ana. As verdadeiras atenções, anteriormente tão constantes, tornaram-se escassas, frias. Suas reuniões, antes de paixão, agora eram marcadas por um silêncio constrangedor, uma distância que crescia todos os dias que passavam. A rainha, uma vez que o centro das atenções, começou a sentir o frio do verdadeiro desgosto. O rei, cada vez mais irritado, encontrou conforto em outros lugares. Seus olhos notaram outras mulheres no tribunal, um sinal inequívoco da mudança em seu carinho. As férias e celebrações, estreladas por Ana, agora passavam sem a presença deles ou com uma participação meramente formal, sem a faísca e o brilho que a caracterizavam anteriormente. A mudança no ambiente foi sentida, o próprio tribunal parecia perceber o declínio de sua influência. O verdadeiro favor, uma vez ilimitado, desbotado como a névoa da manhã. Ana, acostumada à lisonja e ao poder, foi relegado ao fundo, observando impotente como sua posição enfraquecia. O esplendor que a cercava, a atenção da corte, tudo parecia murchar, refletindo o resfriamento do relacionamento com o rei, um relacionamento que havia determinado o destino da Inglaterra. Prosode Speak.
Speak, prosodireite igual 90%. A ausência de um herdeiro masculino havia criado uma atmosfera de tensão no tribunal. Você já sabe. A paciência de Henrique estava esgotada. Foi então que os rumores começaram a surgir, sussurraram no começo. Mas isso logo se tornou acusações formais. Uma rede de mentiras em torno de Ana é tecida, uma conspiração que a levaria à ruína. Marques Meaton, um músico da corte, foi o primeiro a cair. Sob pressão, ele confessou um relacionamento com a rainha, uma confissão rasgada com tortura e ameaças. Seu testemunho, embora falso, serviu como pedra angular da acusação contra Ana. Você vai se perguntar, como alguém poderia acreditar em uma farsa? Então veio as acusações de incesto, uma acusação tão absurda quanto a anterior. Dizia-se que Ana havia mantido um relacionamento com seu próprio irmão, George. Obviamente, não havia evidências reais. Apenas rumores e especulações alimentados pelos inimigos de Ana no tribunal, ansiosos para vê-la cair. Você está testemunhando a crueldade da época. A acusação de traição foi a mais grave, que selaria seu destino. Ele foi acusado de conspirar contra o rei, de planejar sua morte e substituí-lo no trono. Tudo era uma mentira. Um tecido cuidadosamente construído está para eliminar uma mulher que não era mais útil para o rei e que também incomodou vários membros da corte. Você entenderá a magnitude da injustiça. E assim, de repente, tudo mudou. Você imagina pânico, incerteza. Ana Bolena, a rainha, foi acusada de traição, incesto e adultério. Um julgamento equipado. Uma farsa orquestrada pelos inimigos de Ana e pelos ambiciosos que viam em sua queda uma oportunidade. As acusações foram absurdas, com base em testemunhos e rumores forçados sem fundamento. A verdade era que Henrique já havia descartado. Seu amor havia desaparecido. Não houve julgamento imparcial, apenas uma farsa para justificar a decisão já tomada por Henrique. Evidências falsas foram apresentadas, testemunhas coagidas. Tudo apontou para uma conspiração contra o rei. Mas você e eu sabemos que a verdadeira conspiração foi a eliminação de uma rainha que não serviu mais aos propósitos do monarca. A manipulação era descarada, evidente para aqueles que tinham olhos para ver. Os juízes, nomeados por Henrique, fizeram nada mais do que ratificar o que o rei já havia decidido. Não houve defesa real, não houve oportunidade de refutar as acusações. Seu destino foi selado desde o momento em que Henrique decidiu substituí-la. O julgamento foi uma farsa, uma representação triste e sombria da justiça no tribunal de Tudor. Mas quais foram essas acusações? Falou-se de um suposto relacionamento com vários homens, incluindo seu próprio irmão. Incrível, certo? No entanto, os testes apresentados foram tão fracos quanto uma teia ao vento. Testemunhos contraditórios, rumores sem fundamento, corte de fofocas, tudo foi baseado em insinuações e especulações. Marques Meaton, um músico da corte, confessou um relacionamento com a rainha sob tortura. Imagine a pressão, o medo. Confissão forçada, provavelmente. E os outros réus, seus testemunhos eram tão inconsistentes que não podiam se sustentar. Era uma farsa, uma assembleia para se livrar de Ana. Até a acusação de incesto com seu irmão, George Bolena, carecia de evidências sólidas. Foi baseado no testemunho de pessoas com motivos ocultos, inimigos da Ana que estavam procurando por sua queda. O julgamento foi uma paródia da justiça, um programa projetado para condená-lo, independentemente da verdade. Você pode perceber o quão fraco foram as acusações contra isso. Não havia evidências reais, apenas rumores, especulações e testemunhos obtidos sob coerção. Um julgamento injusto, um fim trágico para uma mulher que havia desafiado o poder. Então, houve Ana, acusado de crimes horríveis, com evidências tão fracas que pareciam retiradas de um jogo ruim. A pressão foi imensa. O julgamento foi um mero procedimento, uma farsa orquestrada para justificar o que já havia sido decidido. Sua morte. Imagine a tensão, a incerteza, o medo que ele tinha que sentir naquela época. Seu destino foi selado. A frase caiu como um golpe. Culpado de traição, incesto e adultério. Condenado à morte. As notícias se espalharam como pólvora. Para você. O que isso significa? Um fim trágico para uma mulher que desafiou o poder. Uma rainha caiu em desgraça. Suas últimas horas se tornaram um turbilhão de emoções, entre demissão e desespero. O dia da execução veio. Em 17 de maio de 1536, Ana Bolena enfrentou seu destino com uma calma surpreendente. De acordo com as histórias. Dizem que ele vestiu um vestido elegante e sóbrio,
Uma amostra final de sua dignidade contra a morte iminente. Lembre-se de que não era nenhuma execução, foi a morte de uma rainha. Prosódige Speak. Speak, prosódige igual 90%. O executor francês, especialista em sua profissão macabra, estava encarregado de cumprir a sentença. Um golpe limpo e rápido, dizem as crônicas, para evitar sofrimento desnecessário. O fim de uma vida cheia de ambições, intrigas e um amor que custa muito caro. Sua história, embora trágica, continua a ressoar na história inglesa. Imagine Ana, trancada em uma pequena sala, o silêncio quebrado apenas pelo implacável tic-tac de um relógio. Seus dedos, pálidos e magros, brincam com um pequeno rosário, a única companhia em sua solidão. A aparência perdida, fixa em um ponto indeterminado da parede, seus pensamentos dançam entre a memória de sua vida, o esplendor da corte e a realidade cruel de seu fim iminente. Lembre-se da risada de sua filha, Elizabeth, uma centelha de esperança no meio da tempestade. Arrependimento, ou foi apenas resignação, o carcome dentro. Ele cometeu erros, eu poderia ter feito algo diferente, a traição daqueles que antes eram seus amigos, a frieza de Henrique, tudo está lotado em sua mente, criando um turbilhão de emoções confusas e dolorosas. A imagem da execução, a guilhotina, paira sobre ela, uma sombra escura que ameaça absorvê-la completamente. Mas entre tristeza e medo, surge algo mais. Uma calma estranha, uma aceitação resignada de seu destino. Talvez ele pense, este é o fim de um capítulo doloroso, mas também o começo de algo novo. Seu legado, apesar da injustiça, vai durar. A imagem de sua filha, Elizabeth, futura rainha, preenche seus últimos momentos de um fraco raio de esperança, um futuro que ela não poderá ver, mas isso ajudará a moldar a outra costa. O carcereiro permite-lhe uma última visita. Ana, com um olhar perdido, abraça seus poucos amigos leais. Sussurros de consolo, promete lembrar. Um mar de lágrimas refletindo o medo e a tristeza que apreende todos eles. Eles dizem adeus com um silêncio carregado de dor, um último aperto de mão que fala mais de 1000 palavras. Naquela época, a fragilidade da vida e a imensidão da morte se aparecem neles, e você sente o peso da história em cada conteúdo suspiro. Então, o momento mais comovente chega. Eles mostram o pequeno Isabel, apenas uma garota, aproximando-se da mãe. Ana a abraça fortemente, suas lágrimas absorvendo o vestido delicado da pequena princesa. Palavras tranquilizadoras, promessas de um futuro que nunca podem ser cumpridas, um beijo na testa que selam um adeus eterno. A imagem da garota agarrada à mãe, inocência diante da tragédia, o deixará sem fôlego. Ana dá à filha um pouco de amuleto, uma lembrança tangível de um amor incondicional. Um último suspiro de esperança para um futuro incerto. É um instante carregado de uma emoção tão profunda que fará você sentir a proximidade da morte e a força de um vínculo materno que transcende a vida de alguém. Veja todos os detalhes, a delicadeza do gesto, o peso do momento. É o fim de uma vida, mas também o começo de uma lenda. O amanhecer de 17 de maio de 1536 chegou com crueldade fria. Você imagina Ana, vestido com um vestido cinza simples, caminhando pelos pisos de pedra fria da Torre de Londres, seus passos, lentos e firmes, em direção à forca, contrastaram com o turbilhão de emoções que certamente inundaram seu coração. As poucas testemunhas assistiram em silêncio, um silêncio carregado de tensão e tristeza. O executor francês, um especialista em sua profissão macabra, abordou. Seu olhar estava frio, profissional. Não havia compaixão nela. Ana, com uma serenidade surpreendente, preparada para o fim dela. Um último suspiro, uma oração silenciosa e depois, silêncio. Sua morte, rápida e relativamente limpa para a época, não foi o fim de sua história. Sua execução marcou um ponto de virada no reinado de Henrique VIII, consolidando seu poder e sua ruptura com Roma. Mas ele também semeou a semente da lenda. Ana tornou-se um símbolo de rebelião contra a opressão, um lembrete do custo de energia e ambição. Seus passos, lentos e pesados, ressoaram na pedra fria. A execução foi rápida, mas o impacto em Henrique foi imediato, devastador. Ele despertou de Ana, de seu amor, de sua política de aliado, mas a que preço? A morte de Ana não apenas significava o fim de um casamento turbulento, mas o começo de uma instabilidade política que ele havia desencadeado. Ele lutou por um casamento problemático, mas havia vencido algo em troca? A execução de Ana semeou a perplexidade no tribunal. Seus aliados, medrosos, recuaram. A poderosa influência de Ana, que já havia moldado a política inglesa, desapareceu em um instante. Henrique, acostumado a controlar,
Se viu em uma profunda solidão. A perda de Ana, além da dor pessoal, significava a perda de um contrapeso importante em seu reinado. Prosódide Speak. Prosódide rate igual 90% à eliminação de Ana, no entanto, não trouxe a paz que Henrique ansiava. A instabilidade política continuou, alimentando rumores e conspirações. O vazio deixado por Ana contribuiu para uma atmosfera de incerteza na corte, o que resultou em uma série de decisões políticas apressadas e impulsivas do rei, que apenas piorou a situação. A sombra da execução de Ana assinou sobre cada decisão. Mas a morte de Ana não foi o fim de sua história. Sua execução, embora brutal, a transformou em um símbolo. Pense nisso, uma mulher que desafiou o rei mais poderoso da Europa, que ousou questionar a autoridade da Igreja. Sua rebelião, embora trágica, ressoou ao longo dos séculos. Tornou-se um exemplo, um farol para mulheres que lutariam por seu lugar em um mundo dominado por homens. Sua filha, Isabel I, herdou não apenas sua beleza, mas também seu espírito indomável. Isabel, rainha por si só, a Inglaterra governou por décadas, demonstrando que força e inteligência não são atributos exclusivamente masculinos. Embora separados pela tragédia, mãe e filha compartilham um legado de poder e determinação que continua a inspirar. A história de Ana Bolena ainda é contada, reinterpretada, debatida. Não apenas como vítima, mas como uma figura complexa, ambiciosa e profundamente humana. Sua história nos lembra que, mesmo nas tragédias mais profundas, a força do espírito humano pode deixar uma marca indelével no curso da história. Seu legado é um lembrete da luta pela igualdade, liberdade e direito de desafiar o poder estabelecido. Mas a história de Ana não termina à sua morte. Sua filha, Isabel, herdou não apenas sua beleza, mas também uma posição precária. Imagine uma garotinha, crescendo à sombra da execução de sua mãe. Uma verdadeira princesa, sim, mas sempre com o peso da infâmia e da incerteza sobre seu futuro. Apesar de tudo, Isabel recebeu uma educação excepcional. Não era uma educação convencional, mas uma instrução rigorosa para treinar um futuro governante. Ele tinha tutores de destaque que foram ensinados por latim, grego, história, música e dança. Ele foi instilado em um profundo amor pelo aprendizado, um recurso que o definiria. Sua vida, no entanto, estava longe de ser idílica. Após a execução de sua mãe, Isabel foi declarado ilegítimo, um rótulo que a persegue constantemente. Ele viveu sob a sombra do poder de seu meio-brother, Eduardo VI, e mais tarde, de sua meia-irmã, Maria. E lembre-se de que a política do Tribunal de Tudor era um jogo cruel. Mas Isabel aprendeu a navegar por essas águas turbulentas. Sua educação, sua inteligência e astúcia lhe permitiram sobreviver. Ela aprendeu a esperar por seu momento, para observar, a aprender com os erros dos outros. Foi uma lição difícil, mas essencial para a mulher que se tornaria a Rainha Elizabeth e, crescendo à sombra da execução de sua mãe profundamente marcada. Isabel. A imagem de Ana Bolena, para você, é provavelmente a de uma rainha injustamente executada, vítima da ambição de Henrique VIII. Mas o que realmente está nessa imagem? A história, como você sabe, está cheia de nuances. A Ana Bolena que conhecemos é moldada pela propaganda, tanto a que a favoreceu em sua ascensão e a que a demonizou após sua queda. Muitos historiadores modernos se esforçam para separar o mito da realidade. Investigue um pouco e você verá que seu papel é questionado no intervalo com Roma. Foi um agente de mudança consciente ou uma peça no jogo de poder de Henrique? Sua inteligência e educação, superiores às de muitas mulheres de seu tempo, às vezes são minimizadas ou interpretadas como manipulação. O julgamento e a execução, apresentados como justos em seu tempo, hoje nos parecem uma farsa. As acusações de incesto e adultério careciam de base sólida e eram um pretexto para se livrar de uma rainha que não serviu mais aos interesses do rei. Lembre-se de que a imagem de Ana Bolena foi cuidadosamente construída e reconstruída ao longo dos séculos, influenciando a percepção que temos hoje. Mas qual o papel Ana Bolena em toda essa mudança religiosa? Muito mais do que você pensa. Seu casamento com Henrique VIII não era apenas uma questão de amor e poder, foi um catalisador para a reforma. Você sabe que Henrique ansiava por um herdeiro masculino, mas também ficou frustrado com a Igreja Católica, que se recusou a cancelar seu casamento com Catalina de Aragão. Ana, inteligente e ambicioso, foi envolvida nesse conflito desde o início. Sua influência em Henrique foi crucial para ele tomar a decisão de quebrar com Roma. Não se tratava apenas de se divorciar, foi uma grande decisão política e religiosa, que mudaria para sempre o panorama da Inglaterra. Ana, embora não fosse teóloga,
Estava cercada por conselheiros que apoiaram a reforma, e essas ideias foram inevitavelmente vazadas para conversas reais, prosodic speak. Speak, prosodic igual 90% a dissolução dos mosteiros, o confisco de suas terras e riqueza. Tudo isso aconteceu sob o reinado de Henrique, embora não tenha sido uma decisão diretamente tomada por Ana, sua influência no rei é indiscutível. Ela, no centro do poder, tornou-se um símbolo da mudança religiosa, mesmo que essa mudança não fosse tão radical quanto alguns reformadores queriam. Sua queda, no entanto, não interrompeu o processo. Você verá, para Henrique, o casamento não era apenas uma questão de amor, era uma questão de Estado, uma peça-chave em seu jogo político. Eu precisava de um herdeiro masculino para garantir a sucessão ao trono, e isso justificou qualquer decisão. Por mais difícil ser. Seu primeiro casamento com Catalina de Aragão, embora durável, não havia produzido o herdeiro desejado, e isso levou a procurar uma solução para seu problema de sucessão. Ana Bolena representou uma esperança, uma oportunidade de quebrar com o passado e estabelecer uma nova dinastia. Mas, mesmo com ela, a pressão para um herdeiro masculino era imensa. A incapacidade de Ana de fornecer um filho do sexo masculino, e os rumores que a cercavam foram usados pelos inimigos de Henrique e Ana como justificativa para sua queda. Lembre-se de que a sucessão ao trono era uma questão de vida ou morte em Tudor England. Não era apenas uma questão de legitimidade, mas de poder e estabilidade para o reino. A necessidade de um herdeiro masculino era uma pressão constante sobre Henrique, que estava disposto a tomar medidas drásticas para garantir isso. Essa pressão política influenciou todas as suas decisões de casamento, incluindo sua decisão de quebrar com Roma. Então, imagine a vida no tribunal. Você, como nobre, levanta-se com o sol, ou quase. O dia começa com massas e orações, uma obrigação para com todos. Então, um café da manhã frugal, talvez pão, queijo e frutas. Nada de luxos excessivos. O dia está cheio de públicos, cerimônias e a intrincada dança da política cortês. Intrigas e fofocas correm como pólvora, todo movimento, cada palavra, analisadas com lupa. As tardes são dedicadas a jogos de tabuleiro, caçadores de falcões ou simplesmente em palestras e caminhadas no jardim. A moda é um assunto sério, seus vestidos devem refletir sua posição social e sua riqueza. Lembre-se de que todos os detalhes contam, desde a cor do seu tecido até o tipo de joias que você carrega. E, claro, a música e a dança são uma parte essencial da vida na corte, um espaço para socializar e estabelecer alianças. Mas a vida não foi apenas divertida e jogos. A disciplina era rigorosa e o rótulo da corte, um labirinto de regras que precisavam ser seguidas para a carta. Um slide no protocolo pode ter sérias consequências. A competição para o verdadeiro favor foi feroz, e as amizades e a inimizade foram tecidas e desfeitas com a mesma velocidade que os rumores nos salões do palácio. Mas vamos voltar para Ana. Imagine a frieza da pedra sob seus pés, o eco de seus passos nos corredores da Torre de Londres. Essa força, que parece inexpugnável, torna-se sua prisão, um lugar onde o sol mal é filtrado e a sombra é o único companheiro. A história da torre está cheia de tragédias, de reis e rainhas encarceradas, conspirações e execuções. Suas paredes testemunharam séculos de sofrimento, e você, agora, faz parte dessa história. Pense nos fantasmas ao seu redor, nos sussurros das vítimas anteriores. Cada pedra, cada rachadura nas paredes, conta uma história de dor e sofrimento. A torre não é apenas uma prisão, é um símbolo do poder absoluto do rei, um lugar onde a justiça, ou injustiça, foi imposta sem piedade. E você, Ana, em breve se tornará outra dessas histórias, um novo capítulo na longa lista de tragédias que ocorreram entre as paredes. As execuções na torre foram um show, uma demonstração de poder. A guilhotina, com seu brilho frio e ameaçador, aguarda sua vez. Muitos antes de você passar por esse mesmo calvário, suas últimas horas ressoam nas mesmas paredes que agora o contêm. Imagine o medo, a incerteza, a agonização da espera antes do carrasco tirar sua vida. A Torre de Londres, a cena de tantos dramas, espera você para o ato final de sua vida. Pense em Ana Bolena, em seus últimos momentos. Não apenas no frio da torre, mas no tecido que o cobriu. Um vestido, não ninguém, mas uma obra-prima da moda Tudor. Imagine a riqueza de seus tecidos, o delicado bordado, a precisão de cada ponto. Foi uma escolha consciente, uma última mensagem tecida em seda e ouro. A cor, provavelmente escura, talvez um azul profundo ou um bordô sóbrio, simbolizava a solenidade do momento, mas também seu poder passado. Os detalhes,
os brocados de ouro e prata, refletiram sua posição anterior no tribunal. Um lembrete silencioso de sua grandeza. Todos os detalhes foram cuidadosamente escolhidos. Não era uma roupa, mas uma declaração final. Prosode Speak. Speak, prosode rate igual 90%, não era apenas elegância, foi uma estratégia. Através do tecido, Ana comunicou sua inocência, sua dignidade, sua resistência, mesmo diante da morte. Seu vestido, em sua simplicidade e opulência, tornou-se um símbolo, uma maneira final de desafiar a narrativa que havia sido construída contra ele. Um testamento silencioso por força. Pense em como a história representou Ana. Você pode imaginar as inúmeras pinturas, romances e filmes que a imortalizaram, de retratos oficiais que o mostram como influência real e majestosa, a representações mais modernas que buscam aprofundar sua personalidade complexa e contraditória. Cada artista, cada escritor, projetou sua própria interpretação da rainha, moldada pelas diferentes épocas e perspectivas. Na literatura, Ana foi retratada de várias maneiras, como um vilão ambicioso, como vítima de poder, ou como uma mulher avançou em seu tempo, inteligente e capaz de manipular sua vontade para o tribunal inglês. Sua história inspirou inúmeros romances, peças de teatro e poemas, cada um oferecendo uma nova perspectiva de sua vida e sua trágica morte. Que imagem de Ana ressoa mais você? A arte, enquanto isso, expressou sua imagem ao longo dos séculos. Alguns retratos mostram isso como uma rainha imponente, enquanto outros o apresentam mais vulneráveis, refletindo a fragilidade de sua posição e o peso da história que a perseguiu. Veja como a aparência desses retratos, os tecidos que o usam, os detalhes de suas joias, conte-nos sobre uma mulher fascinante e cheia de nuances. Mas além das pinturas e lendas, o que realmente sabemos sobre Ana Bolena? Suas cartas nos oferecem uma janela para sua personalidade. Imagine ler suas próprias palavras, escritas com elegante caligrafia, revelando uma mulher inteligente e educada e com um forte senso de humor. Através de suas missivas, podemos vislumbrar sua vida cotidiana no tribunal, suas preocupações, suas alegrias e suas decepções. Em suas cartas a seu irmão, por exemplo, há um relacionamento próximo cheio de carinho. Ele fala sobre questões políticas, mas também questões mais pessoais, mostrando uma faceta íntima que a história oficial muitas vezes omitiu. Ela não era apenas uma rainha, mas uma irmã, uma amiga, uma mulher com uma vida interior rica e complexa. Algumas de suas cartas revelam sua inteligência e capacidade de negociação. Ela não era uma figura decorativa simples, mas uma mulher que participou ativamente da política de seu tempo. Suas palavras transmitem uma firmeza e determinação que contrastam com a imagem de fragilidade que é frequentemente atribuída a ele. Ela era uma mulher que lutou por sua posição e por seu futuro. Então, após a execução de Ana, Henrique precisava de uma nova rainha, uma que lhe deu a muito herdeiro masculino. E parecia Jane Seymour, um tribunal muito mais discreto e submisso do que Ana. Imagino que você, como muitos, se pergunte: o amor, a estratégia ou uma mistura de ambas as coisas? A história nos deixa com mais perguntas do que respostas sobre seus verdadeiros sentimentos. Jane, ao contrário de Ana, adaptou-se perfeitamente à vida no tribunal. Ela era uma mulher de beleza tranquila, um contraste marcado com a personalidade vibrante de seu antecessor. Sua ascensão foi rápida e silenciosa, um caminho muito diferente de Ana, que havia desafiado as convenções da época. Seu casamento, ao contrário de Henrique com Ana, era muito mais silencioso e menos escandaloso. O principal objetivo era claro: um herdeiro. E, ao contrário de Ana, Jane alcançou seu propósito. Esta gravidez foi recebida com grande alívio pelo tribunal inglês, após anos de incerteza e falhas. Mas a alegria seria efêmera. A entrega de Eduardo VI, o futuro rei, seria fatal para Jane. Sua morte, logo após o nascimento de seu filho, transformou-a em uma figura trágica, mas também um símbolo de maternidade e sacrifício na corte de Tudor. Pense no preço que essas mulheres pagaram pelo desejo de um herdeiro. Mas a história de Ana não é entendida sem a de sua família. A Bolena, uma família ambiciosa e de origem nobre, embora não seja da linhagem mais alta, subiu posições no tribunal inglês com uma mistura de astúcias e relações estratégicas. Seu pai, Thomas Bolena, era um diplomata que sabia como aproveitar as oportunidades de ascender, e sua mãe, Lady Elizabeth Howard, veio de uma família com conexões de royalties. Ana não era a única filha do Bolena com talento e ambição. Sua irmã Maria também se mudou nos círculos do poder, conseguindo se casar com Henry Percy, herdeiro de Northumberland,
um casamento que prometeu um aumento ainda maior na hierarquia social. No entanto, esse casamento foi proibido por Henrique VIII, que tinha outros planos para Maria, é claro, para Ana. Prosódia Speak. Speak Prosódia igual 90%. A queda da família Bolena foi tão rápida e brutal quanto a subida. Após a execução de Ana, seus irmãos e irmãs foram investigados, suas propriedades confiscadas e suas vidas marcadas por suspeita e medo. A ambição excessiva e as alianças políticas errôneas selaram o destino de uma família que, por um tempo, parecia destinada a reinar. Então, quem eram os amantes de Ana Bolena? Essa é a questão que ressoou ao longo dos séculos, alimentada pela propaganda de Henrique VIII. Ele precisava de uma desculpa, um motivo justificável para se livrar dela, uma vez que deixou de ser útil a acusação de adultério, a realidade ou uma farsa cuidadosamente orquestrada para silenciar uma rainha que não serviu mais a seus propósitos. As acusações foram jogadas contra vários homens, alguns próximos ao tribunal. Falou-se de Marquis Meaton, um músico, um homem de posição relativamente baixa e outros nobres mais poderosos. Mas as evidências eram fracas, com base em testemunhos obtidos em tortura, declarações e rumores forçados. Você pode imaginar viver sob essa pressão, forçado a confessar algo que você não fez? A realidade é que, provavelmente, Henrique VIII fabricou as evidências para se divorciar de Ana e se casar com Jane Seymour. Ele precisava de um herdeiro do sexo masculino, e Ana, depois de várias gestações que terminaram em meninas ou abortos, se tornaram um obstáculo. A imagem da adúltera serviu para justificar sua queda em desgraça aos olhos do povo. Hoje, muitos historiadores concordam que as acusações de adultério contra Ana Bolena eram uma farsa política. Uma rainha desconfortável, que desafiou as convenções e o poder do rei, pagou o preço mais alto por isso. Sua história nos lembra a fragilidade do poder e da manipulação que pode se esconder atrás das aparências. Mas o que realmente significava morar no tribunal de Tudor? Imagine um mundo de opulência deslumbrante, banquetes sem fim com mesas cheias de iguarias exóticas, roupas ricamente bordadas com ouro e pedras preciosas e música ressoando nos grandes quartos. Mas esse luxo extremo contrastava brutalmente com a realidade de muitos, uma vida em que a pobreza e a doença perseguiam os portões do palácio. A crueldade era parte integrante da vida cotidiana. As execuções públicas eram comuns, uma forma de intimidação e controle. A traição, até sua suspeita, foi punida severamente, e a vida no tribunal era uma dança constante entre verdadeiro favor e infortúnio. Um simples erro de julgamento pode significar ruína, prisão ou algo pior. A competição pelo verdadeiro favor foi feroz. As intrigas de palaciejas, fofocas e falsas acusações eram moeda atual. A vida no tribunal era um jogo perigoso, onde lealdade e amizade eram frequentemente sacrificadas no altar da ambição. Ana Bolena aprendeu da maneira mais difícil, vítima das maquinações de um tribunal onde a crueldade e o luxo estavam perigosamente entrelaçados. De opulência para a realidade fria de um julgamento fraudado. Imagine a cena, você, no lugar de Ana, acusado de traição, incesto e adultério. As acusações, vagas e sem evidências sólidas, são jogadas como dardos envenenados. Quem são seus acusadores? Que testes eles apresentam? Na verdade, poucos e baseados em rumores e testemunhos duvidosos, obtidos sob pressão, talvez até tortura. O processo é uma farsa, um programa projetado para sua convicção. Você não tem direito a um julgamento justo, ou a um advogado de defesa que realmente represente você. Suas palavras são tortas, seus argumentos ignorados. O tribunal, controlado por Henrique VIII, está determinado a vê-lo cair. O peso da coroa, o desejo de um herdeiro masculino, esmaga qualquer possibilidade de justiça. Pense no peso da acusação de incesto, uma mancha infame em sua homenagem. Como você pode se defender de algo tão monstruoso, quando as evidências são fabricadas, manipuladas para ajustar a narrativa real do rei? A traição para a coroa também se eleva como uma sombra escura, embora sua lealdade nunca tenha sido em questão, pelo menos não no sentido que eles tentam impor. E adultério? Com quem? Os nomes mencionados são sombras, figuras vagas que são usadas para alimentar a narrativa da deslealdade. O veredicto é previsível, uma conclusão escrita muito antes do início do julgamento. Seu destino já está selado, mesmo antes que as palavras que o condenem à morte sejam pronunciadas. Pense em outras rainhas que sofreram um destino semelhante. Quantos foram acusados de traição, conspiração contra o rei? A história está cheia de exemplos.
mas seus julgamentos foram tão fraudados quanto a sua, Ana, eles tiveram a mesma falta de evidências reais. Você é acusado de adultério, incesto, acusações terríveis que pesam na sua cabeça, mas quão diferente o seu caso são outras mulheres em posições de poder que foram eliminadas por seus inimigos, prosode speak. Speak prosode rate igual 90%. Lembre-se de Maria Estuardo, rainha da Escócia, também executada. Ela também foi acusada de traição, embora sua história seja longa e complexa, cheia de intrigas políticas. Mas, como você, Ana, ela era uma mulher poderosa que ameaçava as pessoas ao seu redor. Sua execução foi uma questão de poder, como a sua, ou houve realmente uma base sólida para acusações em ambos os casos? Comparar seu caso com o de outras rainhas executadas nos leva a uma conclusão perturbadora. Poder, ambição e política desempenharam um papel crucial em seus destinos. Suas mortes foram um mero sacrifício no altar da política ou há mais na história de cada um de vocês? Analisar paralelos, diferenças, que conclusões você pode obter? Mas a história de Ana não termina na forca. Sua execução, embora brutal, tornou-se um símbolo. Ele pensa nela como uma mulher que desafiou o poder, que ousou amar além do que a sociedade a permitia. Embora sua morte tenha sido orquestrada por um rei cruel, sua memória se tornou um farol para as mulheres ao longo dos séculos. Sua história nos lembra a importância da luta pela igualdade e justiça. Ana Bolena, embora não tenha sido considerada feminista no sentido moderno do termo, incorpora a luta contra a opressão feminina. Sua ascensão no tribunal de Tudor, sua inteligência e ambição, eram qualidades que a fizeram uma ameaça ao sistema patriarcal da época. Sua história tem sido usada para inspirar as mulheres ao longo da história a quebrar barreiras e lutar por seus direitos. O feminismo reinterpretou sua figura, reconhecendo nela um símbolo de resistência a um sistema que silencia e a condena injustamente. Sua história se tornou um exemplo de como o poder patriarcal pode tentar esmagar mulheres que desafiam o status quo, mas também como a memória dessas mulheres pode durar e se tornar uma fonte de inspiração para gerações futuras. Seu legado é um lembrete constante da luta pela igualdade de gênero. A história dele, você sabe, transcendeu a execução. Ana Bolena se tornou um símbolo de rebelião, de uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo. Ele não era apenas uma rainha, era uma figura que ressoou ao longo dos séculos, uma mulher que pagou um preço terrível por suas ambições e seu desejo de independência. Pense em seu legado, como sua filha, Isabel I, a Rainha Virgem, governou a Inglaterra com a mão firme, talvez influenciada pelo trágico destino de sua mãe. Ana Bolena, embora executada, deixou uma marca indelével na história inglesa. Sua história serve como um lembrete da complexidade das figuras históricas. Hoje, séculos depois, ainda somos fascinados por ela. Sua história, cheia de intrigas, amor e tragédia, nos cata. Ana Bolena era uma mulher complexa, ambiciosa e corajosa, uma figura que, apesar de seu fim trágico, continua a inspirar e desafiar nossas percepções sobre poder, ambição e destino. Espero que você tenha gostado dessa história. Ana Bolena ainda é um enigma, certo? Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha? Deixe nos comentários. Prosode Speak.